Efésios capítulo 3, abre sua Bíblia, por favor. Efésios 3. Efésios capítulo 3. Versículos 14 ao versículo 21 da palavra do nosso Deus. Efésios 3, de 14 a 21. É os versículos que nós estaremos lendo nesta oportunidade. Abriu aí? Amém? Tem Lamentações aí ainda, não tem? Vou esperar um pouquinho. Efésios 3, de 14 a 21, amém? O povo já abriu aí. Diz assim: por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer este amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Àquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos falar com o nosso Deus mais uma vez. Pai, obrigado por nós estarmos aqui cultuando ao Senhor nesta noite. E queremos, ó Pai, pedir que o Teu Santo Espírito possa falar conosco por meio da Tua palavra, Deus, pregada também, nesse texto que foi lido, e que essa palavra chegue a cada coração, na medida que o Senhor quer falar, na medida que o Senhor quer ensinar a cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Não desista dos seus sonhos. Nessa última mensagem aqui, no último domingo de 2024, Deus quer trazer isso ao seu coração. Deus quer trazer essa mensagem para o seu coração. Não desista dos seus sonhos. Você é uma pessoa que tem sonhos? Eu vou repetir aqui, talvez, eu acho que só o retorno aqui está aqui para mim, aqui, talvez não está para lá, tá, meu irmão? Vou perguntar de novo aqui, que eu acho que talvez o povo não entendeu. Você é uma pessoa que tem sonhos? Amém! Amém, glória a Deus, né? Porque os sonhos, eles nos mantêm vivos, igreja. São os sonhos que nos mantêm vivos, ou pelo menos com motivações para viver. Uma pessoa que ela não sonha, ela já deixou de viver. Uma pessoa que não sonha, ela já morreu. Porque os sonhos, eles dão motivação para viver. São os sonhos que nos fazem levantar dia após dia, esforçar-nos para poder nós conquistarmos aquilo que está tão latente no nosso coração. Nós traçamos metas, nós fazemos todo um planejamento para alcançar os nossos sonhos. Então são os sonhos que nos movem. Uma pessoa que não sonha, ela já morreu. Essa é a verdade. Nem que seja por dentro, mas ela já morreu. Deus quer nos levar a entender nessa noite, nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Quais são os sonhos que você almeja para 2025? Estamos no final de ano e, como nós falamos hoje pela manhã, nessa época do ano, nós fazemos as nossas retrospectivas. Nós fazemos as nossas análises daquilo que no ano passado nós desejávamos alcançar este ano. E talvez você pode olhar para todo esse ano e ver que talvez não foi um ano tão bom como você havia planejado que seria. Talvez ao fazer essa retrospectiva, você possa talvez ficar um pouco triste, possa ficar talvez um pouco cabisbaixo, talvez muitos projetos que você queria realizar não saíram do papel, ou alguns que você colocou em mente e começou até mesmo a executá-los, foram um total fracasso, foi fracassado. E aí dá aquele sentimento ruim, triste.
Mas eu quero te lembrar de alguma coisa. A pandemia em 2020, ela também frustrou o sonho de muitas pessoas. Até mesmo matou os sonhos de muitas pessoas. Muitas pessoas que tinham o sonho das suas empresas, que estavam até mesmo navegando em altos mares, faliram, morreram esses sonhos. Muitos que tinham o sonho do casamento, não conseguiram realizar. Muitos casamentos acabaram. Isso sem falar das pessoas que morreram. E também não haviam planejado isso. Não haviam sonhado isso para as suas vidas naquele ano. Se nós fôssemos pegar os rascunhos pessoais dessas vidas, eu tenho certeza que não estava planejado para essas vidas falirem no ano de 2020. Não estava planejado nessas vidas elas terem o seu casamento fracassado no ano de 2020. Elas também não estavam nos seus planos morrer em 2020. Mas o que o senhor está querendo dizer com isso, pastor? É que nós precisamos entender pela palavra que ele quer ministrar nessa noite, que por pior que seja o cenário, nós não podemos permitir nos parar de sonhar. Nós não podemos nos permitir isso. Nós precisamos continuar sonhando. O Senhor deu esse mundo, ou deixou esse mundo aqui para nós vivermos e nos colocou nele, para nós podermos viver e desfrutar de tudo aquilo que ele deixou para nós. Então Deus quer dizer para o seu coração: olha, por pior que foi o seu ano, por pior que tenha sido o seu ano, na sua perspectiva, na sua ótica, não pare de sonhar, permita-se continuar sonhando. A palavra de Deus em Provérbios 16:9 diz que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Coloque os seus sonhos diante de Deus. 2025 é o ano para que nós possamos voltar a sonhar, de recomeçar aqueles projetos que estão parados ou que talvez não deram certo. Não desista dos seus sonhos, amém? Não desista dos seus sonhos. Mas você vai pensar assim: pastor, ok, beleza, eu não vou desistir dos meus sonhos, mas e o que isso tem a ver com o texto bíblico que você leu? Só leu o texto e saiu fora, não falou mais nada do texto. O que isso tem a ver com o texto? Tem nada a ver com o texto bíblico que o senhor leu, pastor? Realmente, a princípio não tem nada, tá, irmãos? Mas eu também não quero forçar um texto. Mas existe um versículo dentro desses versículos que nós lemos, que é o versículo número 20, que mexe muito com o meu coração. E esse versículo, ele mostra para nós que o Deus que nós cremos, ele é capaz de fazer coisas maravilhosas para aqueles que creem nele. Você está com sua Bíblia aberta aí ainda? Amém? Versículo 20 diz: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. E é baseado neste versículo que nós vamos observar alguns princípios dentro dessa perícope que nos mostrará, ou nos permitirá entender o porquê nós não podemos desistir dos nossos sonhos. Então guarde pelo menos essas 3 coisas, rapidamente, a mensagem de hoje é breve, mas guarde pelo menos essas 3 coisinhas no seu coração nessa noite. Não desista dos seus sonhos, sabe por quê? Nós temos um Pai riquíssimo. Nós temos um Pai riquíssimo. O versículo 14 a 16 vai nos mostrar isso. Isso não é um clichê. Nós não temos um Pai apenas rico, nós temos um Pai riquíssimo, porque aqueles que aceitam e passam a crer em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, são chamados de filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Nós precisamos parar com esse espírito de autocomiseração, de inferioridade, de talvez coitadinho, porque nós somos filhos daquele que é o dono do mundo. Nós somos filhos daquele que é o dono de todas as coisas. Salmos 24, versículo 1 diz que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele habitam. Então, se João capítulo 1, versículo 12 diz que nós, quando recebemos Jesus, nós passamos a ser chamados de filhos de Deus, e se nós somos filhos desse Deus, e a palavra de Deus nos mostra que Ele é o dono de todas as coisas, nós somos filhos de um Pai riquíssimo, amém, igreja? Esse é o Pai que nós cremos, esse é o nosso Deus. No texto bíblico lido,
A igreja em Éfeso estava um pouco triste diante da situação em que o apóstolo Paulo se encontrava. O apóstolo Paulo estava preso, mas você vai observar lá no versículo 13, nós não lemos esse versículo, mas eu quero ler esse versículo com os irmãos nessa noite. Ele vai dizer algo para que eles não pudessem estar se desanimando. A igreja estava triste devido à prisão do apóstolo, devido à situação que ele estava passando, mas ele vai dizer o seguinte: portanto, peço-vos que não vos desanimeis por causas das minhas tribulações por vossa causa, elas são a vossa glória. Paulo está dizendo: olha, não desanimem, não fiquem tristes, eu não quero que vocês fiquem aborrecidos, desanimados por causa dessas tribulações que eu estou passando, e que é por causa de vocês, porque tudo isso é para a glória, é para a vossa glória. E é dentro desse contexto que agora o apóstolo Paulo inicia aqui no versículo 14, orando por esse povo. O versículo 14 ele inicia: por essa razão dobro meus joelhos perante o Pai. Por essa razão, agora eu vou orar por vocês, eu vou clamar ao Pai por vocês, eu vou pedir para que Ele não desanime o coração de vocês, eu vou pedir ao Pai: Pai, olha, mesmo que o coração deles estejam tristes, anime o coração deles. O que aprendemos aqui, igreja, é que situações ruins que nos acometem na caminhada da vida, elas nos abalam, elas nos deixam tristes, e em muitos momentos, essas situações até nos fazem parar de sonhar, elas fazem nos querer desistir. É normal, é natural isso acontecer, mas só que são nesses momentos que nós precisamos dobrar os nossos joelhos perante o Senhor, lembrar no Pai que nós temos e que Ele sempre está disposto a nos fortalecer para continuarmos a cumprir o nosso propósito de vida nessa terra. O texto nos diz que Ele dobra os joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus, na terra, recebe o nome, para que, olha só o versículo 16, para que, segundo o quê? Segundo o texto está lá no versículo 16, está projetado para nós, para que segundo o quê? As riquezas da sua glória vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, aleluia. Ele tinha um propósito de continuar anunciando a Cristo, eles não podiam parar, as situações, as adversidades, as tristezas, as provações, não poderiam parar eles. Então o apóstolo está dizendo: olha, eu rogo ao Senhor, eu oro ao Pai, eu peço a Ele, eu clamo a Deus, para que segundo as riquezas da sua glória, vocês sejam fortalecidos pelo poder do seu Espírito, vocês não venham desanimar, vocês não venham parar de sonhar. Não pare de sonhar. Não desiste de sonhar, pois aquele que te permite sonhar, ele é riquíssimo o suficiente para poder financiar os seus sonhos. Aquele que te permite sonhar, ele é riquíssimo o suficiente para financiar os seus sonhos, amém? Entenda isso, esse é o seu Pai. Esse é o Pai Celestial que nós cremos e nós servimos. Não desista dos seus sonhos, sabe por quê? Porque Deus te ama. E este amor, ele é demonstrado e nos foi revelado em Cristo Jesus. Um texto tão lido e tão conhecido, e tão falado e recitado, o João 3,16, mostra para nós que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, ele é revelado em Cristo Jesus, e eu gosto muito desse texto, João 3,16, porque ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Eu sempre fico tentando e entrando nessa história e vendo o autor desse evangelho escrevendo e tentando traduzir o amor de Deus, e ele escrevendo e falando assim: porque Deus amou o mundo. De que maneira que Deus amou o mundo, gente? De que forma? Qual a palavra que eu vou colocar aqui para poder mostrar que Deus amou? Não tem uma palavra para poder dizer de que forma que Deus amou de tal maneira. Você tenta imaginar uma maneira aí grandiosa, porque não tem palavra que eu vou colocar aqui que vai alcançar o amor de Deus pela humanidade. Então Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira que é inexplicável o tamanho desse amor. Deus, Ele te ama, e esse amor não é apenas para ficar como uma bela melodia, uma canção, ou em palavras bonitas de serem ditas, mas sim para que este amor, ou a revelação máxima dele, habite o seu coração.
O versículo 17 que nós lemos diz: e que Cristo habite pela fé em vosso coração. E que Cristo habite pela fé em vosso coração. Deus não deseja com que você apenas conheça esse amor por conhecer, mas Ele deseja com que esse amor possa habitar o seu coração. Passando a habitar o nosso coração, possamos conseguir compreendê-lo. Contudo, algo que jamais conseguiremos é entendê-lo. Quero dizer de novo, passando a habitar o nosso coração, possamos assim compreendê-lo, conseguimos compreendê-lo. Contudo, algo que jamais conseguiremos é entendê-lo. O versículo 18 e 19 diz assim, olha só, eu quero ler o 17 de novo, fique comigo aqui no texto para você entender. E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender, juntamente com todos os santos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim conhecer este amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Nós conseguimos compreender esse amor, mas nós jamais conseguiremos entender e explicar esse amor. Compreender e entender, duas palavras que estão aqui, que são fundamentais para nós entendermos o que esse texto quer dizer para nós. Compreender no grego é katalambano, que significa obter, tornar próprio, dominar a ponto de incorporar como seu. Isso é a palavra compreender que o texto está dizendo aqui para nós. Entender é a palavra gnosis, que é o conhecimento, que significa em geral inteligência, é mais fácil, né? É mais comum para nós. Então o que isso quer dizer para nós, pastor? O amor de Deus por nós revelado em Cristo Jesus, quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador da nossa vida, Ele passa a habitar o nosso coração, o que nos permite compreender esse amor, ou seja, Ele passa a incorporar no nosso coração, então nós compreendemos esse amor, quando Ele está dentro de nós, Ele está dentro, incorporado a nós. Porém, isso é algo que jamais a nossa faculdade mental, por mais evoluída que seja ou alcance, será capaz de entender esse amor revelado a nós. Nós conseguimos ter Ele incorporado dentro de nós, nós conseguimos ter esse amor dentro do nosso coração, compreender Ele dentro de nós, mas é algo que nós não conseguimos explicar esse amor. Você já passou por isso, por esse momento, de querer tentar explicar esse amor de Jesus que está no seu coração, você não consegue explicar, mas você consegue compreender, porque Ele está dentro do seu coração, Ele está incorporado na sua vida, a partir do momento que Jesus passou a habitar e morar no seu coração, amém? Esse é o Deus que nos ama e nos convida para poder viver esse amor, e sendo Ele esse amor e nos amando dessa forma, nós precisamos nunca desistir de sonhar os sonhos de Deus para as nossas vidas. Não desiste de sonhar, não desista dos seus sonhos, sabe por quê? Porque Deus Ele é poderoso para fazer além daquilo que você sonhou. E eu quero voltar a perguntar a você nessa noite: o que você sonhou ao longo desse ano? O que você sonhou para este ano? O que você projetou para o ano de 2024? O que você tem sonhado? Quais são os sonhos que você já tem projetado para 2025? O que você desistiu de sonhar? O que você desistiu de sonhar? Saiba de uma coisa, o versículo 20 diz para nós: aquele que é poderoso para fazer bem todas as coisas, além do que pedimos ou pensamos, pelo poder que age em nós. Deus é poderoso para fazer muito além daquilo que você pensou e sonhou. Deus é poderoso e Ele quer fazer muito além. É o desejo dEle fazer muito além. Eu lhe digo isso e afirmo isso, não por causa de uma teologia da prosperidade, mas sim porque isso é a teologia da fidelidade de Deus para conosco, amém? Não é uma palavra de uma teologia de prosperidade, pastor, você está trazendo uma palavra aqui no final de ano, que tem a ver com teologia de prosperidade, nada a ver, é a teologia da fidelidade.
A fidelidade de Deus para conosco, revelada em seu Filho, nos permite sonhar e nos permite viver os sonhos dele aqui nessa terra. O Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Essa vida com abundância, a plenitude dela, sim, alcançaremos unicamente na eternidade, mas nós já começamos a desfrutar dela aqui nessa terra. O Senhor quer nos permitir viver isso. Mas por que Deus faz e age assim? Porque nós somos bonzinhos? Porque nós chegamos no final do ano, assim como um bom aluno na escola, e o professor olhou, olha só que aluno bom, só nota 9, nota 10, eu vou premiar esse aluno aqui de uma forma diferente, ou porque o pai e a mãe olham assim, filho, você alcançou boas notas esse ano, então você vai ganhar um belo presente, você vai ganhar uma bicicleta, vai ganhar um PlayStation, vai ganhar, sei lá o que eles gostam aí, né? Aquilo que está na moda aí, aquilo que está na alta, você vai ganhar. Tá? Não é porque nós somos esse povo bonzinho assim, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós somos merecedores que Deus faz isso, mas Deus faz isso porque Ele tem todo o poder, porque Ele é todo poderoso, e Ele sendo todo poderoso, Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira como Ele quer, e ponto final. Quem somos nós para discutirmos isso? Ele é o todo poderoso. Segundo, Ele faz isso pelo poder que age em nós. O texto nos fala, pelo poder que age em nós, o versículo 20. E qual é o poder que age em nós? Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o poder que age em nós. Então Ele agindo em nós, nós podemos assim continuar sonhando, porque Deus é poderoso para fazer além daquilo que nós sonhamos. E terceiro, porque Deus nos permite viver isso, para que o nome dEle seja glorificado em nós e através de nós. É o que diz o versículo 21. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós sonhamos e quando Deus permite nós alcançarmos esses sonhos, eles não são para a glorificação nossa, eles não são para a nossa exaltação, mas eles são para a glorificação e exaltação única do nome desse Deus que nos permite sonhar. Amém, igreja? Então permita-se sonhar. Não permita com que os seus sonhos fiquem pelo meio do caminho. Não desista dos seus sonhos, pois o Deus que nós cremos, o Deus que você crê, o Deus que é o Todo-Poderoso, Ele é poderoso para fazer muito além daquilo que você sonhou. Não desista dos seus sonhos. Não desista dos seus sonhos, porque você é filho de um Pai riquíssimo, porque você tem um Deus que te ama, e você é filho de um Deus que é poderoso para fazer muito além daquilo que você sonhou. Portanto, continue a sonhar. Por mais que 2024 talvez não tenha sido um ano tão favorável para você, mas saiba que os momentos das adversidades são os momentos que Deus age em nosso favor, nos fazendo subir graus ou degraus mais elevados no relacionamento íntimo que nós temos com Ele, e através desse crescimento nós alcançamos patamares mais elevados para a glória do nome do nosso Deus. Amém? Feche seus olhos, quero orar por sua vida. Eu quero que você possa neste momento colocar diante do Senhor aí agora aquilo que talvez te aborreceu muito esse ano, aquilo que talvez foi causa de frustrações. Eu quero que você coloque aí diante do Senhor aquilo que durante a mensagem você foi lembrando aí, e que situações te deixaram tão triste. Talvez você fez alguns investimentos, esses investimentos deram ruim. Talvez nem só investimentos financeiros, talvez sejam até investimentos financeiros. Talvez você investiu em pessoas, essas pessoas te traíram. Talvez você investiu nos seus filhos, e os seus filhos talvez não alcançaram tudo aquilo que você imaginou que eles poderiam alcançar ao longo desse ano. Eu não sei. Talvez você até falou assim, olha, eu não vou fazer meta mais para o próximo ano não, porque eu fiquei tão triste com essas metas não alcançadas. Mas saiba que nós só crescemos nas adversidades. Nós só crescemos nas adversidades. As adversidades é que nos fazem crescer. Porque se você só conquista, ganha, você não é desafiado, você não é provado, você não vai esforçar um pouco a mais. As adversidades nos ajudam a esforçar um pouco mais. Coloque diante do Senhor. O Senhor nessa noite está te lembrando que você não pode desistir dos seus sonhos.
Você não pode desistir de sonhar, você não pode parar de sonhar, porque o fôlego de vida continua no seu coração, e enquanto há fôlego de vida, você precisa continuar sonhando. Não importa se você tem 5, 10, 15, 20, 90, 100 anos ou mais, mas você precisa continuar sonhando, porque enquanto você tem vida, existe propósito de Deus para ser cumprido na sua vida, para que o nome dele seja glorificado na sua vida e através da sua vida. Coloque diante do Senhor. Pai, aqui estamos nós nessa noite, reunidos em Teu nome, o Teu povo, Pai, neste último domingo de 2024. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos traz aqui para ouvir essa palavra, essa reflexão que o Senhor traz ao nosso coração nessa noite, Pai, para não permitir com que nós venhamos, ó Pai, a desistir dos nossos sonhos, a desistir de sonhar. Ó Deus, eu não conheço a vida de todos aqueles que estão aqui, e não sei qual foi a realidade que eles viveram ao longo desse ano. Talvez muitas provações, muitas lutas enfrentaram, mas Deus, nós queremos pedir ao Senhor, fortaleça o ânimo dos teus filhos, não permita, ó Deus, com que eles venham esmorecer na fé, não permita com que eles venham desistir de sonhar e de caminhar, principalmente ao teu lado e contigo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero rogar ao Senhor, Pai, tome em tuas mãos os teus filhos, sustente eles, Pai, faça com que eles possam caminhar, ó Deus, avante, continuando, ó Deus, sempre buscando do Senhor aquilo que o Senhor tem para as suas vidas, ó Pai. Deus, que os sonhos dos seus filhos que já estão projetando para 2025 sejam concretizados em nome de Jesus, Pai. E aqueles que talvez não estavam mais querendo sonhar, Pai, que saiam daqui nessa noite com o coração aquecido pelo Teu Santo Espírito, lembrando que o Senhor é poderoso para fazer muito além daquilo que nós pedimos ou pensamos, ó Pai, para que, ó Deus, os Teus filhos possam continuar vivendo nos propósitos do Senhor, para a glória do Teu nome, Pai. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glórias ao Teu nome, Deus. Sonhe, não desiste de sonhar. Enquanto há fôlego de vida, nós precisamos continuar a sonhar.